assim, eu vou falar um pouco sobre reencarnação, ciência e espiritismo, né? Aqui eu botei uma charge a título de brincadeira, uma brincadeira provocativa, porque a criança fala para o mais velho ali: fique tranquilo, eu também não acreditava em reencarnação quando tinha a sua idade. Ou seja, a criança parece entender mais de reencarnação do que o homem mais velho. Só que eu queria trazer alguns dados aqui, né? São dados bastante antigos, mas eu acredito que não mudou muito hoje. Em 2007, o Instituto Datafolha fez uma pesquisa no Brasil sobre reencarnação. 37% dos brasileiros, né? Vamos colocar o Brasil aí com 200 milhões de habitantes, né? 37% acreditam totalmente em reencarnação. Ou seja, 1/3 da população, um pouco mais do que 1/3, acredita totalmente na reencarnação, que é um número bastante expressivo. 18% acreditam, mas possuem dúvidas. E 44%, né, quase que a metade da população, não acredita. Aí aqui eu já deixo uma pergunta inicial, se trata apenas de uma questão de crença. O Dr. Ian Stevenson, numa outra obra dele, Casos Europeus de Reencarnação, que também está traduzida para o português, ele mostra como a reencarnação, a crença na reencarnação, ela tem crescido na Europa na segunda metade do século XX. Ele faz a sua pesquisa ali até a década de 1990, e ele vai mostrando como tem crescido na Inglaterra, tem crescido na França, tem crescido na Alemanha, na Itália, Espanha, Portugal. No entanto, ele diz o seguinte, que esse crescimento ele não está associado ao crescimento religioso, né? Então, a participação na religião ela vem diminuindo, mas, ao mesmo tempo, se acredita na reencarnação. No mundo, 2/3 da humanidade acreditam em reencarnação, principalmente nos países orientais, que é o que nós vamos ver um pouco depois. Ali no livro da Gênese, né, a gente já sabe muito bem isso, né? No livro da Gênese, o Kardec ele nos apresenta a seguinte questão: se novas descobertas demonstrarem estar o espiritismo em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele aceitará, né? Então, fiquem com a ciência e não com o espiritismo. É isso que o Kardec está nos dizendo, né? E depois tem aqui várias questões ali relacionadas à reencarnação, que é uma premissa do espiritismo, né? Então, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? A conversa de Jesus com Nicodemos, aí que eu não vou me deter, né? Então, reencarnação seria o ato de retorno, né? Retornar, o ato de retornar à carne, reencarnar. É o retorno do espírito ao corpo físico. No caso, um novo corpo físico consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas. Cabe destacar aqui, inicialmente, que o Allan, faltou um L no Allan ali, o Allan Kardec, ele não era reencarnacionista, ou seja, quando ele começou a pesquisar, fazer suas pesquisas para entender o fenômeno, ele não tinha nenhuma ideia pré-concebida. Então, ele vai se tornar reencarnacionista a partir da revelação dos espíritos e vai dedicar uma parte do Livro dos Espíritos à pluralidade das existências, né? Mas o Kardec, então, ele se convence dessa possibilidade por razões científicas e filosóficas. O Ian Stevenson, nas obras dele, ele vai falar muito dessa questão filosófica, né? Ele não está discutindo com a doutrina espírita aqui, mas ele está levantando a justiça e a coerência desse fenômeno reencarnação. Então, o Stevenson diz, olha, isso aqui tudo é muito correto, é muito ético, mas não há provas disso. Então, o espiritismo não inventou essa noção de reencarnação. Essa noção, ela nos chega no mundo ocidental através das religiões orientais, principalmente o budismo e o hinduísmo. E o Kardec que vai apresentar essa noção para o mundo ocidental de modo mais acabado.
Os orientais, eles falavam na questão da transmigração das almas, mas eles também tinham outras crenças ali, como a metempsicose, que poderia reencarnar o espírito no corpo de um animal, às vezes até como castigo, né? E a matriz, a origem dessa discussão, ela está lá no Platão, que eu já citei num outro estudo, principalmente na obra Fédon. Platão, Orígenes e por aí vai. Tá? Então, assim, no Livro dos Espíritos, temos várias questões sobre isso. Por exemplo, a questão 222, né? Que até a gente pode fazer um estudo sobre ela. A questão 171, em que se funda o dogma da reencarnação, na justiça de Deus. Tá? Portanto, reencarnação é um fenômeno natural e lógico, que torna compreensível a noção da justiça divina. A reencarnação, então, é um fenômeno muito maior, ela transcende as fronteiras do espiritismo. Né? Aí aqui outra questão, qual o fim objetivado com a reencarnação? Aprimoramento progressivo da humanidade, sem isso, onde estaria a justiça? Bom, vamos para o que nos interessa, então, no estudo de hoje à noite. Vamos falar aqui do professor canadense Ian Stevenson, conhecido como cientista da reencarnação. O Ian Stevenson, ele nasceu na cidade de Montreal em 1918 e faleceu na Virgínia em 2007. E ele era um professor de psiquiatria da Universidade de Virgínia e é um dos mais importantes pesquisadores das áreas de experiências espirituais. Seu objeto de estudo e pesquisa, né, o objeto da vida dele, é a reencarnação, a problemática do relacionamento entre a mente e o cérebro e a continuidade da personalidade após a morte. O Stevenson, ele pesquisou mais de 3.000 casos de reencarnação, fornecendo evidências irrefutáveis sobre esse fenômeno. Contudo, ele sempre foi muito cauteloso, referindo-se aos casos como sugestivos de reencarnação. Ele tem as suas primeiras publicações no início da década de 60, mais precisamente em 1961, e ele tem os primeiros contatos estudando esse fenômeno a partir da década de 40. Em 1947 ele começa a estudar esse assunto. Né? E o Stevenson, ele preferia sempre estudar crianças. Depois eu vou mostrar por que ele prefere as crianças. As crianças, né, estudadas normalmente se lembravam de suas experiências passadas entre os 2 e os seus 4 anos de idade. Tá? Não que seja uma regra, mas normalmente era isso. Mas pareciam esquecê-las por volta dos 7 ou 8 anos. Tá? Então isso aqui já é um dado que o Stevenson nos apresenta. A criança tem uma memória da vida pregressa entre os 2 e 4 anos e ela esquece isso depois, lá pelos 7, 8. Aí quem quiser uma referência na literatura espírita, né? A obra André Luiz diz o seguinte ali: a reencarnação inicia-se na fecundação e se completa por volta dos 7 anos de idade, já que é um processo. E aí eu lembro aqui os estudos freudianos, porque o Freud e seus discípulos vai nos dizer que a personalidade, ela se consolida aos 7 anos de idade. E o André Luiz, ele mostra que a reencarnação, o elo entre espírito e corpo físico, ele se fecha ali, ele se amálgama por volta dos 7 anos de idade. Então, aqui nós temos algumas convergências. E é mais ou menos também o que o Stevenson está nos dizendo aqui. Stevenson coletava informações proferidas pelas crianças e buscava vestígios que comprovassem aquelas informações. Bom, aqui nós estamos falando, então, de uma pesquisa de grande vulto. Tá? O Stevenson, ele teve o dono da marca Xerox, né, que faz fotocópias, a Xerox, ele ficou muito impressionado com as pesquisas do Stevenson e fez uma doação absurda, assim, robusta, para o Stevenson desenvolver as pesquisas dele, e já tendo o apoio da Universidade da Virgínia, o Stevenson, ele viajou o mundo todo. Ele teve principalmente no Oriente, na Índia, no Sri Lanka, na China, no Paquistão. Ele esteve na Europa, em vários países, esteve na África e inclusive no Brasil. Tá? E era uma equipe multidisciplinar, porque é um trabalho muito minucioso.
A partir, então, como é que funcionava? A partir do relato da criança, ele estabelecia um questionário, fazia uma série de perguntas, de questionamentos, e ia atrás dessas informações, ia buscar essas informações que as crianças tinham revelado, o que sempre não é uma tarefa fácil. Por exemplo, se a criança diz que viveu há 300 anos atrás num castelo, no lugar tal e tal e tal, e ele vai até aquele lugar e não existe mais o castelo, nós temos aqui, entre o relato de hoje da criança e o que aconteceu de fato, o fator tempo. E o fator tempo, ele muda o cenário, muda a paisagem, muda diversas circunstâncias. Então, era necessário se fazer também um trabalho histórico muito bem documentado. Os casos em que... Aqui é outro dado já metodológico, que depois eu vou resumir ali. Os casos em que o Dr. Stevenson encontrava a personalidade anterior, que a criança dizia ter sido, ou que ele encontrava os seus familiares e amigos, né, foram denominados como casos de tipo resolvido. E os casos que fica faltando muita informação ou não se encontra isso, são casos considerados não resolvidos, tá? Então, eu era o fulano de tal na existência passada. Se eles localizam essa personalidade, resolvido. Caso não se localize, fica em aberto. São analisados casos espontâneos de lembranças reencarnatórias, algo que a pessoa fala porque ela se recorda daquilo ali, ou que ela teve um sonho, mas não é utilizado, no caso do Stevenson, a regressão, que também é uma metodologia para se estudar isso aqui, tá? Então, mas o Stevenson não usa a regressão. Os casos são manifestados por crianças e adultos, que não são tão raros como podemos pensar, mas por crianças, que eu já vou explicar. Stevenson publicou os resultados de suas pesquisas apenas para a comunidade científica e acadêmica, inicialmente. São mais de 200 artigos que ele escreveu e alguns livros. Livros com detalhes técnicos demais para um público leigo. Por exemplo, aqui é uma das maiores publicações sobre reencarnação. Ela é publicada pela Universidade da Virgínia, que se chama Reencarnação e Biologia. São 2 volumes. O primeiro volume é 1.200 páginas e o segundo 1.100 páginas com detalhes extremamente técnicos. Essa aqui é considerada a maior contribuição científica sobre reencarnação. É claro que os desdobramentos das pesquisas foram editados em forma de livro, que a gente tem acesso a alguns, mas a obra ela é muito grande. Tá? E, por exemplo, essa obra aqui nós não temos em língua portuguesa. Então, tem aqui o que eu falei ali, o livro Casos de Reencarnação, Casos Europeus de Reencarnação, e o livro aqui que o Hall está seguindo como referência, os 20 casos sugestivos de reencarnação, que são parte da obra que nos chegaram, parte muito pequena. Né? Tá aqui os livros, novamente. Então, vários casos do Stevenson foram estudados por ele, foram reproduzidos em documentários e, inclusive, viraram filmes, né, de cinema. Aí, tá? Eu vou relatar um caso aqui, deixa eu só ver aqui. Eu vou relatar um caso, deixa eu só ver se não passei aqui uma parte. Não. Vou relatar um caso aqui que virou filme, que se chama Minha Vida na Outra Vida, tá? Esse aqui é um caso sensacional. Vou mostrar algumas imagens aqui. Tem uma senhora, a Jenny Cockle, né? Ela começa a ter sonhos estranhos nos Estados Unidos, lá, de um tempo e local distante. Isso aqui é década de 70, 80, se eu não me engano. Um tempo e local distantes. Descobre que são visões de uma cidadezinha irlandesa dos anos 30. Então, ela começa a se questionar se ela é a alma renascida de uma outra mulher, né? Mas, antes disso, ela começa a achar que ela está enlouquecendo. E as pessoas próximas a ela também, que ela está enlouquecendo, então vai procurar o psiquiatra. E, por sorte, né, entre aspas, sorte, ela acaba se deparando com o Dr. Ian Stevenson. Então, o Ian Stevenson vai estudar esse caso a fundo, fazer um mapeamento muito grande, né? E vai ser uma história surpreendente. Por quê? Porque aqui é ela na vida atual, né? Ela se encontra viva até hoje, e ela, americana, vai até a Irlanda, onde ela teria existido numa vida pregressa, e lá ela localiza o filho que ela teve
na vida anterior. E esse filho, que essa aqui é a foto original, ele não questiona isso. Tem um vínculo ali psicosférico que quase que ele se reconhece como mãe e filho. Né? Ele já aqui na casa dos seus 80 e poucos anos, ele nasceu na década de 30, né? Então está aqui a existência pregressa e a existência atual, né? Ela era Mary Sutton e nasceu como Jenny Cockle. A Mary Sutton desencarnou em 32 e a Jenny nasceu em 53. Então, algo que a medicina está chamando muito hoje de modelo organizador biológico, né, que seria o perispírito, esse modelo ele organiza o corpo físico. Então, a gente pode perceber que as duas personalidades do mesmo espírito são muito parecidas do ponto de vista físico. Não que isso seja uma regra, mas isso aqui também é bastante comum de acontecer, porque é o perispírito que molda o corpo físico, o corpo biológico. Né? Aqui algumas imagens, então, né? Ali o filho, e aqui os dois aqui, né? Ela na vida atual e o filho da vida pregressa. Tá? Eu só queria fazer um resumo aqui, que eu acho que eu pulei o slide ali. Assim, então, quais são os métodos do Stevenson? Ele trabalha, primeiro, com lembranças espontâneas, né? E principalmente com crianças, porque a criança ela está mais vinculada à memória da vida pregressa do que a da vida atual, porque ela se encontra em processo de reencarnação. Essa é uma primeira metodologia. Uma outra questão que o Stevenson ele aponta é as birthmarks. O que são isso, birthmarks? As marcas de nascença. Ou seja, o espírito ele morreu de uma determinada maneira, ou em muitos casos de modo traumático, então ele vai formar no corpo atual, ele vai trazer essas marcas. Por exemplo, né, e aqui não é uma regra, são casos constatados. A pessoa levou um tiro no maxilar, então ela nasce com uma deficiência nesse maxilar ali, em função desse trauma que ela vivenciou ao desencarnar. Morreu com uma espadada no rosto, ela nasce com uma cicatriz no rosto. O Stevenson ele não sabe explicar o porquê que isso ocorre, mas ele aponta nos estudos que é o seguinte: em reencarnações que demoram muito para acontecer entre uma personalidade e outra, essas marcas não aparecem. Em reencarnações muito rápidas, essas marcas estão presentes, como se não tivesse dado tempo para elaborar aquilo que aconteceu. Então, os casos de marcas de nascença que foram trazidos da vida pregressa, eles são casos de reencarnação rápida. Obviamente que nem todas as marcas de nascença têm relação com vida passada. Outro caso bastante famoso, aí não é do Ian Stevenson, mas é de um dos seus discípulos, o Dr. Jim Tucker, que é quem ficou no lugar do Stevenson na Universidade da Virgínia. Né? Aqui no Brasil, nós também temos pesquisadores, né, que seguem o Stevenson, por exemplo, o doutor na USP. Na USP, ali nós temos o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, e tem um núcleo também na Universidade Federal de Juiz de Fora que fazem pesquisa seguindo o método do Stevenson. Então, outro caso famoso é do jovem James Leininger, nasceu em 98, e o James, ele referia que ele era um piloto norte-americano na Segunda Guerra Mundial, só que ele tinha muitos pesadelos, ele se acordava dando chute e soco no ar, né, dizendo, o James está morrendo, James está morrendo. E o pai e a mãe perguntavam, né, mas quem é James? James é o piloto. Como é que é o nome? O piloto está morrendo, ele dizia, o piloto está morrendo. Como é que é o nome do piloto? James. Sim, mas James é o teu nome. Sim, o piloto também é James. Ou seja, ele reencarnou com o mesmo nome. E esse caso teve uma dificuldade, por quê? Porque é uma família cristã evangélica,
norte-americana, e para eles é muito difícil isso. Mas o pai começou a ficar muito intrigado, porque o menino com 2, 3 anos, ele dava informações extremamente técnicas. Ele sabia nome de peça de avião, ele sabia nome de modelo de avião, ele sabia nome de porta-aviões, e informações extremamente corretas relacionadas à Segunda Guerra Mundial. Ele sabia nome de lugares geográficos, ele lutou em Iwo Jima, né, e o pai começou a anotar todas essas informações, né, e ficaram surpresos como que o menino tinha tanto conhecimento com 2, 3 anos de idade, que é uma coisa que nem, às vezes, um engenheiro aéreo tem conhecimento. Isso aqui é outra questão da metodologia do Stevenson, quer dizer, a herança das habilidades. Quer dizer, como é que a criança nasceu sabendo essas informações? Como é que tem criança que nasce sabendo tocar piano? Como é que tem criança que nasce sabendo falar outra língua, se elas não tiveram tempo ainda de aprender isso nessa existência? Então, essas habilidades, elas estão relacionadas a essa memória pregressa. Tanto aqui o menino e ali o piloto, né? Esse menino, o piloto teve uma morte trágica, e o menino com 6 anos, e o pai, com muito receio, começou a ir atrás das informações que o menino falava. Então ele encontrou o grupo de veteranos da Segunda Guerra Mundial, levou o menino, e o menino sabia o nome de todos ali. Todos os veteranos, o menino sabia o nome. Ele disse, mas como que sabe o nome se eles mudaram fisicamente? Mas ele conhecia pela voz. Então eu falava com ele, e ele contava casos para os veteranos que correspondiam de fato o que tinha acontecido naquela região. E aí o pai, muito constrangido, ele entra em contato com a irmã do soldado, né, a Anne Barron, e ele diz, olha, a senhora me desculpa, mas eu tenho um caso, meu filho, que está dizendo que ele é a reencarnação do seu irmão, e a gente poderia lhe fazer uma visita. E ele vai lá e fica horas falando com a irmã, inclusive principalmente de questões particulares, né? Aquela tela que a mãe pintou da gente, que a gente guardou por anos no sótão, aquele acontecimento, aquilo que tu fez. Quer dizer, o que uma criança de 5, 6 anos vai falar com uma senhora bastante idosa, e informações que dizem respeito somente a essa memória afetiva e familiar. Então, são vários relatos, né? Então, aqui as marcas de nascença, evidências físicas de reencarnação, está aqui o método, ó. Lembranças espontâneas, né, que exigem um levantamento rigoroso, marcas de nascença, marcas psicológicas, que seriam as habilidades, e a regressão da memória, que o Stevenson não usa, né, mas isso aí tudo contribui para a memória extracerebral. Aqui seriam algumas marcas de nascença, tem vários casos de morte traumática, lembrando que nem toda marca de nascença tem a ver com a reencarnação. Tá? Todas as marcas de nascença são comprovações de reencarnação? Não, porém, em muitos casos comprovam a reencarnação. E isso traz um problema de caráter científico muito grande. Qual é o problema? Né? Um problema muito grande para a ciência, principalmente para a biologia. Como pode haver uma marca biológica que não seja herdada geneticamente? Tá? Essa é a questão que a medicina materialista não consegue explicar, a não ser que seja explicada pela reencarnação. E aí aquilo que eu mencionei, né? As marcas e defeitos de nascença, às vezes pode nascer sem o braço, pode nascer surdo, não são constantes são mais constantes em reencarnações rápidas, tá? As reencarnações que demoram mais, elas não aparecem. E só para concluir, o Stevenson também ele não começou do nada. Ele se valeu muito dos estudos do indiano, Dr. Emendra Banerjee, e o Dr. Banerjee que cunhou esse termo de memória extracerebral, porque segundo a medicina, a memória, a consciência, ela está lá no cérebro. E o Banerjee dizia, não, ela não está no cérebro, pode procurar ali que a gente não vai encontrar.
E o Stevenson, ele teve muito contato com o Banerjee, compartilharam informações e estudos, e uma das críticas que se fez ao Stevenson foi que, mas tu vai pesquisar lá no Oriente, lá como a maioria acredita em reencarnação, eles vão estar induzindo para isso. E aí ele se volta para os casos europeus de reencarnação, onde a crença na reencarnação era bem menor, e ele mostra o mesmo fenômeno, ou seja, é um fenômeno de caráter universal. Tá? O Stevenson conhecia a obra do Kardec, né, ele não quis entrar na obra do Kardec exatamente para se afastar do campo religioso, porque esse é um assunto que ele é dominado pelo campo religioso, como eu disse, é muita crença, e o Stevenson quis fugir da crença. Né? Então, entre as várias conclusões, uma conclusão é que há um campo eletromagnético que modela o corpo biológico, né? A resposta da ciência tem sido, né, há um modelo organizador biológico, né, ou seja, aquilo que Kardec chamou no século XIX de perispírito. De certa forma, a ciência cada vez mais confirma as assertivas da doutrina espírita, tá? E só para concluir, então, há também esse livro aqui que eu gostaria de fazer a citação, que é de autoria do Hernani Guimarães de Andrade, que ele analisa 8 casos de reencarnação, e o Dr. Hernani também teve contato com Ian Stevenson. O Dr. Hernani, ele não é psiquiatra, ele é engenheiro, até que pensam que ele é médico por causa disso, mas ele usou a metodologia do Stevenson para pesquisar casos aqui no Brasil, e ele apresenta de modo acabado 8 casos nessa obra, Reencarnação no Brasil, que a gente pode conversar com mais calma num outro momento, que os casos são extremamente detalhados. Tá? Então, deixa eu sair daqui. Bom, vocês perceberam que eu trouxe de modo bastante breve aqui, mas eu acho que para efeito de apresentação inicial a contribuição é válida. Então, te passo a palavra, Raul, já agradecendo pela atenção e pela paciência.